Demônios. Sempre um assunto muito delicado, você não acha? E sempre muito assustador. Se você tem medo desse lado oculto do mundo, não se preocupe, porque você não está sozinho. Todo mundo tem. Não tem? E até mesmo duas pessoas que viveram bem próximas de fenômenos sobrenaturais. Ed e Lorraine Warren, o casal de demonologistas, enfrentou casos de dar pesadelos. E pode acreditar que até mesmo eles passaram por alguns que deixaram traumas. E são esses que eu vou contar para você agora. Entre os artefatos mais famosos do casal Warren, a Annabelle é a mais conhecida, não é? Só que o que muitos esquecem é que o casal de demonologistas tem um museu oculto, com vários artefatos que teriam sido tocados pelo sobrenatural. E entre eles estaria um brinquedo pior que a Annabelle. A chamada Boneca das Sombras. Um brinquedo que se infiltra nos seus sonhos e pode até mesmo causar a morte. Embora ninguém saiba quando foi feita, a boneca tem ossos de seres humanos, unhas de animais e um único dente na boca, que provavelmente saiu de algum ser vivo. Dizem que quem a criou não pensou em dá-la como presente, mas sim como forma de prejudicar quem recebesse uma foto dela. Qualquer um que recebesse a imagem seria amaldiçoado. As pessoas até achavam engraçado quando abriam o envelope e olhavam para a foto, pensando que era uma piada de mau gosto de algum conhecido. Mas então, quando a noite chegava e as pessoas se deitavam para dormir, elas acordavam no dia seguinte, desejando nunca terem dormido. Isso porque a Boneca das Sombras aparecia nos sonhos. E a presença dela poderia ser tão fatal que dizem que alguns indivíduos nem acordavam no dia seguinte. Ela teria sido encontrada em uma loja de objetos antigos na década de 90. E seu background já seria assustador quando os Warren tomaram posse. O casal de colecionadores que ficou com a boneca antes dos demonologistas disse que teve pesadelos com esse brinquedinho e acordou com arranhões no corpo logo na primeira noite. Já no dia seguinte, os arranhões se transformaram em marcas de garras. Sem esperar que as coisas piorassem, o casal logo chamou os Warren para darem um jeito na boneca. E aí você me diz, mas Bira, não seria mais fácil destruir essa boneca? Sim. Você não está errado. Você só não sabe que ela não pode ser destruída. A magia oculta que foi usada durante a criação foi tão forte que os espíritos convocados vão perseguir quem a destruir. E uma vez que isso acontecer, pesadelos e arranhões serão os menores problemas. E por falar em questões desse tipo, a família Perron demorou um pouco para se preocupar com os fenômenos estranhos que
quando se mudou para uma fazenda em Rhode Island, nos Estados Unidos. Talvez você conheça a história deles, já que serviu de base para um filme muito famoso chamado... lembrei. Invocação do Mal. Com 14 quartos e bastante espaço, não dava para imaginar que o lugar escondia um segredo diabólico. O ano era de 1971. E os 7 integrantes da família perceberam situações nada convencionais logo quando chegaram. Vassouras estavam se mexendo. Poeira se acumulando em pilhas sozinha. Mas Roger e Caroline, os pais das 5 meninas, não deram bola por imaginar que fossem apenas coincidências. Só que a situação tomou novos rumos quando as crianças começaram a dizer que estavam vendo espíritos pela casa. Alguns pareciam ser tranquilos e até brincavam, ou davam beijos de boa noite. Já outros pareciam irritados com a presença da família. Isso por si só já é um pouco preocupante. Bom, na minha opinião. Só que os Perron continuaram seguindo suas rotinas. Com o passar do tempo, as camas passaram a levitar nos quartos. E uma das crianças, Andrea, disse que até sentia um mau cheiro muito forte no porão. Assim como uma presença fria e estranha. Foi então que Caroline investigou o passado da fazenda e descobriu que uma família havia morado na propriedade por 8 gerações. E durante todo esse tempo, a fazenda foi palco de várias mortes. Cada uma mais violenta e trágica do que a outra. Crianças se afogaram no lago da propriedade. Uma foi morta e algumas tiraram a própria vida se enforcando no porão da casa. Para piorar, Caroline encontrou a informação de que uma satanista morou na casa no século XIX. Uma mulher chamada Bathsheba Sherman. Ela não só teria relação com a morte de uma criança, como ainda teria tirado a própria vida, se enforcando na árvore da área externa da fazenda. Ela até teria uma lápide no cemitério da região para comprovar a história. Bastou localizar esses registros para que os Perron tivessem certeza que Bathsheba era responsável pelas perturbações. Eles acreditavam que o espírito da mulher não gostava que Caroline estivesse na posição de dona da casa. Por isso os ataques. Todos com o objetivo de expulsar a família. Assim que Roger e as filhas começaram a suspeitar que Caroline estava possuída por Bathsheba, Ed e Lorraine Warren foram chamados. E quando nada parecia dar certo, o casal organizou o exorcismo de Caroline. Só que isso deixou os espíritos ainda mais zangados. Andrea, a filha do casal, disse que a pior das noites foi durante um exorcismo, quando ela pensou que veria sua mãe morrer. Felizmente isso não aconteceu, mas, infelizmente, os Warren não conseguiram ajudar a família e foram embora. Sem condições financeiras para fazer uma mudança, os Perron precisaram ficar na fazenda até 1980, quando se mudaram para o estado da Geórgia. Foram quase 10 anos convivendo com os espíritos até que, finalmente, conseguiram fugir daquele tormento. O que você faria no lugar deles, hein? Por mais que não haja muitas evidências sobre o próximo caso, e algumas pessoas digam que se trata de uma farsa,
Ele é macabro o suficiente para ser mencionado. Sim. A história se passa em 1986 e começa de uma forma simples, com a mudança de uma família chamada Snedeker, de Nova York, para a cidade de Southampton, no estado americano de Connecticut. Allen e Carmen Snedeker queriam ficar próximos ao hospital em que o filho mais velho estava fazendo um tratamento de câncer. Então, não era para ser um momento mais turbulento do que estava sendo a vida deles. Só que acabou que as coisas saíram do controle. Assim que chegaram, eles perceberam que o local tinha alguma coisa diferente. Primeiro, foram os barulhos estranhos, que não pareciam ter uma origem específica. Depois, a família começou a ver vultos difíceis de explicar. Em seguida, veio uma revelação assustadora. Na década de 20, a propriedade tinha sido uma funerária. A verdade veio à tona quando a família estava investigando o histórico da casa e encontrou fotos de pessoas mortas e documentos no porão. Verdade ou não, Carmen disse que a família não sabia de nada disso na época da mudança, embora o antigo proprietário tenha dito que deu os devidos avisos. O ponto é que essa descoberta meio que serviu de estopim para novos acontecimentos estranhos. Os cômodos começaram a exalar um forte cheiro de carne podre, como o de cadáveres em decomposição. E Carmen disse que certa vez a água que estava usando para limpar a cozinha virou sangue de uma hora para outra. Já o filho do casal, Philip, disse que viu luzes acenderem e apagarem e utensílios da cozinha mudarem de lugar. Tudo isso sem uma interferência humana, é claro. O menino ainda teria se tornado mais fechado e violento. Os pais do garoto até acharam que essa mudança de comportamento e visões tinham relação com o tratamento de câncer. Mas o médico afirmou com todas as letras que a medicação de Philip não causava esse tipo de efeito colateral. A família só pensou em chamar Ed e Lorraine Warren quando Carmen estava tomando banho e a cortina do banheiro meio que criou vida. E a enforcou. Depois de ser salva pela sobrinha, a mulher e o marido chamaram os demonologistas para investigar. E o resultado? A casa estava infestada de demônios. A perturbação só acabou quando a família se mudou da casa 2 anos depois. Nesse meio tempo, a família contou sobre suas experiências para jornais e dizia que cada membro da família falava uma versão diferente da história. Na época, os Snedeker estavam passando por problemas envolvendo alcoolismo e dependência química. Uma situação que teria influenciado o lado fantástico e as inconsistências nas histórias que eles relatavam. Mas seja como for, o caso fez sucesso. Fez. E até serviu como base para um filme famosíssimo, que eu já falei, Evocando Espíritos. Mas será que tudo foi real? Por precaução, eu manteria os 2 olhos bem abertos. Olha lá. Nunca se sabe se estamos sendo observados por algo que não se pode ver. Não é mesmo?